Olá, alunos da Escola César Belém. Sou o professor Girlan. Estamos dando continuidade à nossa aula de revisão, ok? Vamos lá. Nosso tema principal vai ser cinemática. Tá. A cinemática está inserida no conteúdo de mecânica, ou seja, a mecânica é a parte da física que vai se preocupar com o estudo de todo o movimento de um corpo, tá bom? Então, a mecânica tem cinemática, dinâmica, abstração e a estática. A estática vai se preocupar com as características necessárias para que o corpo fique totalmente em repouso. Então, a cinemática vai se preocupar com as principais grandezas, tempo, posição, velocidade, aceleração, mas sem se preocupar com o motivo que gerou esse corpo a adquirir movimento, tá bom? Mas sem as características do seu movimento. Vamos lá. Então, como eu falei, um dos pontos principais da cinemática é identificar posição e referencial para percebermos que o corpo tem o seu deslocamento, tá? O tempo que está sendo estudado, aquele movimento, como esse movimento está ocorrendo, que características a velocidade tem, tá bom? E aí nós temos duas velocidades principais, a média, velocidade média, e a velocidade em cada instante, que é a velocidade instantânea. E a grandeza, em especial, a aceleração, tá? Então, falando da posição, não esqueça, para falar se o corpo está tendo movimento ou não, precisamos determinar onde ele vai estar se movimentando. E isso é a sua trajetória vai estar inserida conforme as suas posições. Então, nosso eixo de referência, tá? Sempre vamos ter que identificar a sua origem, porque a partir da origem as marcações positivas ou negativas, a marcação positiva vai ocorrer no sentido crescente desse meu eixo. Normalmente usamos para a direita, tá? Como está aqui na figura, ok? Então tá. Então a cada espaço, tá? Nós temos posição 2. Então nesse exemplo a nossa bolinha está indo da direita para a esquerda. Então ela andou 2, chegou na origem, andou mais 2, chegou na posição menos 2 no meu eixo de referência, tá? E a origem do espaço é o valor 0. Então o corpo pode estar passando pela origem, mas mesmo assim tem velocidade. Por isso que mais tarde estará na outra posição. Vamos lá. Vamos fazer a análise dessa figura aqui. Nós temos o dono do gato, né, o John, e aqui esse gato aqui bem conhecido, Garfield. E o Garfield está sobre uma mesa, uma cama, que a figura não mostra, ok? Vamos lá para falar do personagem, John. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Ou seja, característica implícita do gato Garfield é ser preguiçoso, né? Só que ele é um preguiçoso nerd, velho. Olha que ele fala, olha que ele responde. Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Quer dizer, para o gato, ele está em movimento, porque ele determinou que o referencial dele é algo fora do planeta Terra. Como a Terra está girando e está na Terra, então ele está se movimentando. Para o John, o gato está preguiçoso mesmo, porque o referencial deve ser a casa, a mesa, a cama, ou seja, a posição do gato não está sofrendo alteração para esse referencial. Então o gato está parado, está em repouso, está preguiçoso. Então a resposta depende do referencial, ok? Vamos analisar essa imagem aqui. Nós temos um náufrago aqui, abandonado numa ilha, deserto e tal, recebeu ajuda, tá, de mantimento. E aqui nós temos dois referenciais, o referencial piloto, né, do avião, e o referencial náufrago. Então o caixote vai sofrer trajetórias diferentes para cada observador. Olha aqui o náufrago. O náufrago vê o caixote caindo numa semiparábola, tá? Tá caindo, até chegar no chão para ele resgatar o alimento dele lá, tá? Por que ele vê uma parábola? Porque o caixote, para ele, tem duas velocidades. A velocidade que ele já tinha do avião, tá? Direcionando ele para a direita, e a velocidade que ele vai adquirindo devido à ação gravitacional. Então a soma dessas duas velocidades faz uma trajetória parabólica, ok? Para o avião, o piloto vê o caixote caindo na linha vertical, abaixo dele. Por quê? Desprezando a essência do ar, e também o piloto não está acelerando nem freando a aeronave,
tanto o caixote quanto o avião para a horizontal tem a mesma velocidade. Então o piloto só vê ele se afastar com a velocidade de atração gravitacional, a velocidade devido à ação da gravidade, tá? Então ele continua abaixo do avião, se aproximando do chão, tá? E aí, tirando esse sensor, podemos dizer que isso aqui é um movimento de queda livre. Vamos lá. Então, cuidado. Falar em movimentação depende do referencial, ok? Parábola para o meu náufrago e reta para o meu piloto. Então, vamos lá. Velocidade média é a razão entre o espaço percorrido que o móvel levou naquele determinado tempo. Então, é uma maneira de ver a taxa de quanto um corpo andou com o passar do tempo. Olha esse exemplo. Uma partícula se desloca 50 metros a cada segundo. Eu tenho velocidade média. Então, vamos lá. O que eu tenho que destacar aqui são as etapas da minha resolução. Primeiro, sempre vá para os dados. Então, a partícula anda 50 metros. Ok? Gastou um tempo de 10 segundos. Como ele quer a velocidade em metros por segundo e as duas grandezas já estão nessa formatação, os meus dados não precisam sofrer mudanças, tá? Não preciso fazer uma transformação de unidade nesse exato momento. Então, a minha velocidade média, ela vai ser calculada pela divisão, tá? Do meu deslocamento, ok? No caso aqui 50 metros e pelo meu tempo que foi 10. 50 dividido por 10, nós temos o valor 5. Repare que metro está em cima e segundo está embaixo. Ah tá, acabei fazendo os cálculos aqui em cima, né? Tá, não tem problema. Então, vamos lá, vou pegar esse rapaz aqui. Acabei acelerando as coisas. Vou cortar, vou colocar aqui embaixo. Desculpa. Vamos lá, fórmula, né? A fórmula de velocidade média. Velocidade média vai ser o meu deslocamento, o que o corpo andou, tá? E dividido pelo meu tempo. Que numa linguagem mais técnica, tá? Eu posso dizer que esse deslocamento é o meu delta x ou delta s, em alguns livros, e meu tempo é meu delta t, tá? Então a velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Essa é a fórmula, não vai ser mudada. Porque os cálculos, você substitui, tá? O nosso deslocamento aqui, o espaço percorrido, nosso deslocamento, e aqui o nosso intervalo de tempo. Pronto, traga para a fórmula e faça a divisão. Você pode também estar simplificando aqui, ó, um 0 com 0, cortando eles, sobrando somente os 5. Tá? Então, isso quer dizer que a cada segundo esse corpo se deslocou em média 5 metros por 5 metros. Tá? Vamos voltar. Opa, botei errado. Ok, tá, então isso aqui são nossas principais informações. Então tá, então quando a gente vai calcular, as informações podem vir de vários formatos. No anterior, o formato estava totalmente em texto. Então leia o texto, olha as unidades, tome cuidado. Agora aqui a informação está vindo no formato de tabela. Então nossas tabelas podem ser horizontais, como está nesse exemplo, ou podem ser tabelas verticais, tá? Mas não vai mudar. Vamos calcular a velocidade? Vamos ter que pegar as informações. Então vamos lá para a nossa próxima questão, tá? O cálculo da velocidade é interessante porque eu só preciso do quanto ele andou. Então posso escolher o meu ponto inicial de estudo. Eu posso escolher meu ponto final de estudo. Pode ser consecutivo? Pode. Pode ser o primeiro com o último? Pode. Ou pode ser em cada intervalo que a questão pedir. Aqui ela deixou em aberto, tá? Então vamos lá. Vou analisar aqui a posição, né? A posição quando o meu tempo era 1. Quando o meu tempo era 1, essa posição foi 5 metros, ok? Repare que eu estou analisando também a posição do meu objeto
quando o tempo foi 2. Essa posição foi 10. Ok? O intervalo de tempo que eu estou estudando, de 1 para 2, o meu intervalo de tempo, né, que é o meu delta t, o meu intervalo de tempo foi o tempo final 2 e o tempo inicial 1. Ok? O intervalo de tempo foi de 1 segundo. De 1 para 2, passou 1 segundo. Tá? E agora, o que eu posso concluir daqui? Eu posso concluir daqui que o meu delta x, que é o quanto o corpo deslocou, tá? É minha posição final menos minha posição inicial. 10 menos 5. Ele se deslocou 5 metros. Então, nos meus dados, já consigo pegar os valores da tabela, tá? Identificar uma grandeza em particular. Nesse caso, foi o deslocamento. O meu tempos inicial e final. E posso calcular, então, minha variação do tempo. Tá bom? Então, a fórmula da velocidade, tá? Da nossa velocidade média, ela tá trazendo essas duas informações, tá bom? Quanto meu corpo gastou de tempo no movimento e quanto meu corpo se deslocou nesse estudo, tá? Então vamos lá. Quanto foi que ele andou? Ele andou uma distância de 5 metros e gastou um tempo de 1 segundo. 5 dividido por 1 velocidade média, tá? Ele andou uma distância de 5 metros e gastou um tempo de 1 segundo. Então, nesses cálculos, ele gastou 5 metros por segundo. Ele se deslocou, tá? Vamos ver o que acontece com ele nesses dois intervalos de tempos aqui, tá? Tempo 3, final, e o tempo 1. 3 menos 1 deu 2. 15 dividido menos 5 dá 10, tá? Então, a distância é 10 dividido pelo tempo 2, 5 metros por segundo. Bora analisar o primeiro com o último. Eu tenho aqui o tempo 4 e começou a estudar no 1, então passou-se 1, 2, 3 segundos, 4 menos 1. Aqui, a posição ela está em 20 e aqui estava em 5, então andou 5, 10, 15. 20 menos 5, 15, andou 15. Então, na divisão de 15 dividido por 3, tá? Teremos também 5 metros por segundo. Então, essa tabela representa um movimento que a cada 1 segundo, ó, 1 segundo, mais 1 segundo, mais 1 segundo, o corpo andou 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então, não mudou de velocidade. Então, ele percorreu espaços iguais e tempos iguais, tá? Que mais tarde vamos ver que é um movimento retilíneo uniforme. Ok? Então, vamos lá. Continuar o nosso slide. Tá. Então, olha, a nossa orientação da trajetória positiva. Quando a velocidade dá um valor positivo, a divisão do espaço com o tempo der um valor positivo, significa que o meu móvel, o meu corpo está se deslocando em direção positiva da minha trajetória. E quando o movimento dá um valor de velocidade negativa, quer dizer que ele está indo contra o sentido da trajetória. Movimento progressivo, movimento de velocidade positiva. Movimento retrógrado é quando a velocidade dá negativo. O corpo está retornando, tá? Sentido contrário à orientação da trajetória, ok? Não quer dizer que a velocidade negativa o corpo está freando, não é isso. Negativo quer dizer que ele está a cada posição final um valor menor do que o valor inicial. Só isso. Aí na subtração do valor da posição final inicial dá um valor negativo, ok? Então olha esse movimento em especial aqui. Movimento porque a posição dos corpos está se modificando. Retilíneo porque minha trajetória é reta, ou seja, esse carro está andando numa pista plana, asfaltada perfeitamente, sem nenhuma lombada, sem nenhuma cratera, igualzinho a BR-316, igualzinho.
lisinha, plana, bonitinha, sem nenhum remendo. Vamos lá. Então, o estudo do tempo. Começou a cronômetro no 0, passou um segundo, mais um segundo, mais um segundo, mais um segundo. Ele começou essa marcação, o corpo estava na origem, e depois de um segundo estava na posição 10, mais um segundo na posição 20, mais um segundo na 30. E o análise dessa velocidade deu 10 metros por segundo. Então, a cada posição tem a velocidade naquele local, a velocidade instantânea, tá? Então, a velocidade instantânea medida naquela posição não foi alterada. Pelo fato dessa velocidade não ser alterada, esse movimento ganha o nome de uniforme, tá ok? Velocidade constante. Então, são essas suas características. A velocidade não vai mudar, ou seja, não vai ter aceleração, a aceleração vai ser nula, esse corpo está em repouso dinâmico, e a sua velocidade diz o quanto ele anda. Então, 10 metros por segundo. A cada um segundo ele anda 10 metros. Então, passou um segundo, acrescenta mais 10 nessa distância. Tá bom? E, olha, não só um estudo geral de um movimento de um carro tem essas características. A luz, por exemplo, ela se movimenta e movimento é uniforme. Ela tem uma velocidade constante, que é a velocidade da luz, a constante C, tá? Que é mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo, tá? Então a luz sai do Sol, ela vai percorrer, tá? A sua trajetória até chegar na Terra, tá ok? E ela vai gastar um tempo para fazer isso. Outros movimentos que é uniforme, pode citar a bolinha de boliche, né? Vai quase sem atrito no chão, movimento quase uniforme. Uma gotinha de água, tá? Que foi jogada no líquido de óleo, por exemplo, ela também desce uniformemente, tá? Até uma determinada profundidade. E esse movimento é de 1 centímetro por segundo. Padrão, bonitinho, tá? Quem trabalha em empresas de montagem, tá? As esteiras também representam isso. Cada bloco movimento em velocidade constante e cada operário faz a sua montagem específica naquele tempo. Acabou de montar um, já está chegando o outro, vai montando, tá? Então, um trabalho que requer muita concentração, tá? Então, vamos lá. No livro, a parte para construir para T4, temos as seguintes questões. A distância da Terra e o Sol é de aproximadamente 144, tá? Milhões de quilômetros. Velocidade de propagação da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. Um astrônomo observa o telescópio uma explosão solar. No momento que ele observa, a observação é feita, o fenômeno no Sol, lá na estrela, né, no Sol, está ocorrendo nesse mesmo instante. Aconteceu, eu vi aqui. Já aconteceu a 16 segundos. Já ocorreu a 8 segundos. Já ocorreu 16 minutos. Já ocorreu 8 minutos. Então vamos ter que calcular o tempo, tá? Então vamos para nossas questões. Lendo com calma, repara que aqui nós temos o valor do nosso deslocamento, quanto a luz andou do Sol até chegar aqui. E nós temos aqui a nossa velocidade, ok? A nossa velocidade. Então nós vamos ter que agora organizar isso nos dados, tá? Vamos lá. O nosso deslocamento é o nosso delta x. Nosso delta x. O nosso delta x foi de 144 vezes 10 elevado a sexta quilômetros. Tá bom? E agora nós temos a velocidade. Vamos lá. Deixa eu tirar de negrito. Nós temos a nossa velocidade da luz, tá? A velocidade da luz também pode ser vista pela letra C, ok? E aqui a gente quer 300 mil quilômetros por segundo, tá? Então, se eu não quiser escrever a palavra quilômetros, quiser escrever em metros, vai ficar os 300 mil, mais a palavra quilômetros representa 1000 metros, então quer ter mais 3 zeros, tá? Mas não é o caso, não vai precisar transformar essa parte aí, não. Tá bom? Opa, botei pra cá. Metros por segundo.
ok? Então vamos usar aqui mesmo. Então repare que a gente estudou a fórmula da velocidade. A nossa velocidade, ela era a distância, né, percorrida, né, nosso delta x dividido pelo nosso delta tempo, ok? Né? Mas a nossa pergunta em particular não está querendo a velocidade, mas é essa fórmula que a gente tem. Então a gente vai ter que dar uma arrumada. Por exemplo, o meu tempo está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, ok? Então se ele passar multiplicando, vai ficar multiplicando com o V, mas o V que está aqui em cima vai trocar de posição com ele. Então vamos lá, nosso delta tempo trocou de posição apenas com a nossa velocidade, tá? Então verifica aqui comigo, ó, velocidade, ó. A velocidade estava em cima, foi para baixo, o tempo estava embaixo, foi para cima, mudou de posição. Eu fiz uma das propriedades da proporção, tá? Agora reparem que eu estou com uma nova fórmula. Então essa fórmula me faz calcular esse tempo gasto durante esse percurso. Então o meu cálculo, vou utilizar essa fórmula, tá? O meu tempo gasto vai ser a divisão. Qual é o meu valor do meu percurso, da distância percorrida? 144 vezes 10 elevado a sexta, ok? Enquanto que o meu tempo, a minha velocidade, né? Repare que eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Como o meu espaço está em potência de 10, vou botar aqui a potência de 10 também. Então eu boto o meu número inteiro 3 e vejo quantos zeros ele tem. Ele tem, no caso aqui, 5 zeros. Então vou levar aqui a quinta, tá? Não pegou. 10 elevado aqui, tá bom, tá aí, elevado aqui, tá? Aqui, quilômetros por segundo, tá? Então repare que a minha distância está em quilômetro. Então nessa divisão aqui, a palavra quilômetro vai sumir, tá bom? Tá? Então o numerador com o denominador vai sumir. Então aqui eu tenho elevado a quinta. Olha o que nós vamos fazer. Vamos fazer a divisão dos valores numéricos com um valor numérico. E a operação das potências de 10 com a potência de 10. Ok? Muita calma nessa hora. Bora fazer aqui a contínua. Tá? Deixa eu passar pra cá, passar pra cá, passar pra cá, passar pra cá. Tá. 144 dividido por 3. Então vamos lá. Olha. 144 dividido por 3. Vamos pegar os dois primeiros números. 14. 14. Dá para dividir por 3? Dá. 4. 3 vezes 4, 12. Então pego o 14 e tiro o 12. Deu 2. Poderia pensar assim também. 12. Para chegar em 14 faltam 2. Beleza? Então vou colocar aqui o 2. Vou abaixar a unidade 4. Veio para cá. Então 2 dezenas com 4 deu 24. 24 dividido por 3 dá 8. Porque 8 vezes 3, 24. Para 24 falta nada. Então esse foi o resultado da minha conta numérica. Tá bom? Do meu valor. Então vamos para cá. Ok? Aqui deu 48. Agora, a minha potência de 10, eu não posso esquecer, tá? Eu não posso esquecer que eu vou fazer a operação de quem está no numerador continua com o mesmo sinal, mas quem está no denominador vai mudar de sinal. Então, 6 menos 5 vai me dar 1. 1 não precisa ficar aparecendo no expoente, então ele vai sumir. Beleza? Vai sumir, vai ficar 10. Tá? Então 48 vezes 10 vai dar o meu tempo. E meu tempo foi de 480. Agora qual é a unidade? A unidade é que eu, como eu elimino aqui o quilômetro, me sobra os segundos. Só que essa resposta não tem lá. A resposta lá tem segundo e minutos, mas não tem 400 segundos. Então nós treinamos, tá? Uma maneira de fazer essa transformação pelo fator unitário, né? E aonde o meu segundo está no numerador, vai ter que vir para o denominador, ok?
Então vamos lá. Então aqui a gente vai ficar minuto. Então meu 1 minuto tem quantos segundos? 60. Aí fica fácil, ó. Corta 0. Né? Corta 0 com 0. Pô. Aí só sobra 48 dividido por 6. 48 dividido por 6, essa conta dá 8. 8 com unidade de minuto, 8 minutos. Então a luz, né, gasta aproximadamente 8 minutos para sair do Sol até chegar na Terra. Então um evento que aconteceu no Sol, nós só vamos sentir aqui na Terra depois de 8 minutos. Tá bom? Então já ocorreu há 8 minutos. Letra E, a resposta correta. Tá? Então vamos agora para a próxima questão. Página T4 também. Sendo a distância entre Fortaleza e Maranguape igual a 24 km e considerando a velocidade máxima permitida de 80 km por hora nas vias, tá? O tempo mínimo que a gente deve gastar na viagem em trânsito completamente livre é a mesma ideia. Vamos calcular o tempo. Então o tempo, tá? O tempo vai ser a nossa estrutura. Só apertar para cá, vai ficar mais fácil, entendeu? Vamos lá. Nossos dados é que a distância é 24 km, a velocidade permitida é de 80 km por hora, né? E o tempo é a pergunta. Nós já construímos a equação do tempo, né? Que o meu tempo, né, meu ΔT, nada mais é do que a minha distância, ΔX, dividido por V. Então vamos fazer os cálculos. ΔT é igual a 24 dividido por 80. 24 dividido por 80. Repare o seguinte, que na nossa questão não está a resposta em hora. Então, bora aproveitar e fazer logo a nossa transformação de unidade logo para minutos. Opa. Tá? Vamos fazer a transformação logo para minutos. Então, nossa regra do fator unitário, ok? Esse tempo aqui está no tempo em hora, ok? Porque quilômetro por hora, a resposta está em hora. Mas quantos minutos tem uma hora? Tem 60 minutos. Tá bom? Então vai começar a aparecer as nossas simplificações. A primeira simplificação que eu vou fazer vai ser com relação ao 10, tá? Então esse zero aqui, né? O zero do meu 60 pode ser simplificado com o zero do 80. Então eu vou ter aqui uma multiplicação, uma divisão Tá, vamos lá. Ok. Então minha igual ficou em cima 24 dividido por 8 e ainda tem aqui a multiplicaçãozinha com o 6 que ficou, tá? Então 24 dividido por 8 deu 3, que ainda está multiplicando com esse 6, que agora 3 vezes 6 dá 18. Então minha resposta terminou em minutos, tá bom? Ok? Então letra B, 18 minutos, tá? Então a transformação de unidade é importante para a gente fazer com calma, somente na resposta final, tá bom? Então nosso movimento é uniforme, ele vai ter uma fórmula para a gente analisar o movimento de forma bem geral, tá? Então pode ser um S aqui também, tá? Quem tá o termo independente tem a participação do tempo, é a posição inicial. A velocidade pode ser um movimento progressivo ou retrógrado e está multiplicada com o tempo. Então dessa forma tem o seguinte, olha, um exemplo, como eu falei, pode ser um S, né? Esse carrinho aqui parte da posição
0, que é a origem, e a velocidade é positiva, 10 metros por segundo, em função do tempo. Daí, eu posso calcular a posição colocando só os valores do tempo, igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5. Com a tabela pronta, se constrói o gráfico, tá? Então, o gráfico dessa função aqui, por o expoente ser elevado a 1, função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E o estudo dessa reta, tá? Vai ser análise do movimento como um todo, tá? Então, vamos lá. Então, não esquece. Pô, não esqueça, que eu acho que tem botar na mão na cabeça, tá? Quem está sozinho, posição inicial, é a posição quando o tempo é 0. E quem está acompanhado do tempo é a velocidade. Pode ser positiva? Pode, movimento progressivo. Pode ser negativa? Pode, movimento retrógrado. Tá ok? Não tem aqui nessa equação a parcela da aceleração. Tá? Então, como é esse substituir o tempo na minha equação? É fácil. Pega o tempo e coloca numa letra T. Então, posição inicial 0, 10 vezes 0. 10 vezes 0 é 0, mais 0, 0. Tempo igual a 1 segundo. 1 vezes 10, 10, mais 0, 10. 2 segundos. 2 vezes 10, 20, mais 0, 20. 10 vezes 3, 30, mais 0, 30. Então, se esse corpo tivesse qualquer valor da posição inicial diferente de 0, você teria que somar essa posição inicial. Tá bom? Então, é nosso gráfico aqui em formato ampliado. Todo gráfico, ele requer análise do eixo X, o eixo horizontal, com o eixo vertical. No estudo do movimento, o eixo vertical é das posições, tá? E tem que estar unidade também identificando. E o tempo é o eixo da horizontal. Então, esse ponto aqui é o ponto que está marcando o tempo 0 e marcando a posição 0. Então, é um ponto que tem tempo inicial igual a 0 e posição inicial também igual a 0, tá? Como eu disse, se meu corpo estiver começando de outra posição, esse ponto vai estar deslocado, ou para o valor positivo ou para o valor negativo. Mas a velocidade positiva vai me dizer que essa reta aqui vai ser crescente. Com o passar do tempo, esse corpo está indo em valores cada vez maiores, tá? E o cálculo da velocidade, só basta encontrar, tá, a divisão do quanto ele andou com quanto ele gastou de tempo. Por exemplo, aqui, ó, 10, ele andou 10 e gastou o tempo 1. 10 dividido por 1, 10. Aqui, ele andou 30 e gastou um tempo de 3. 30 dividido por 3, 10. Então, a velocidade aqui sempre vai ser 10 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo ele anda 10. Ó. Andou 10 metros, andou mais 10 metros, andou mais 10 metros. Tá? Então, vamos lá. De modo geral, quando num gráfico da posição, função do tempo, a reta é crescente, o movimento é progressivo, a velocidade é um valor positivo, mas não está mudando, ó, não tem inclinação. Mas, se a minha posição está diminuindo, o gráfico é decrescente, quer dizer que ele está indo contra a trajetória, movimento retrógrado. E a velocidade é constante, mas com um valor abaixo do zero, valor negativo. Ok? E o nosso livro vem com uma propriedade muito importante. Quando o meu gráfico for da velocidade, olha aqui a velocidade constante, ó. Tá? E passou um tempo, se eu fizer o cálculo dessa área aqui, é numericamente o valor de quanto o corpo andou, tá? Então, velocidade vai ser a distância, né? O delta x é a multiplicação da velocidade com relação ao tempo. E quanto é a velocidade? 60 km por hora. Nesse caso, quanto é o tempo? 5 horas. Então, a velocidade 60 vezes o tempo 5, tá? Eu tenho 300 km, foi o que esse corpo andou. É a área dessa figura geométrica. No caso aqui é um retângulo, mas pode ser um triângulo ou pode ser até mesmo um trapézio, tá? Gráfico da posição? Não. Gráfico da velocidade. O gráfico da posição, como nós falamos inicialmente, tá? A taxa da divisão do eixo Y, né, que é o quanto o corpo andou, pelo eixo X, que é o tempo que ele gastou, é a velocidade. E essa a gente chama de inclinação da reta, tá? O coeficiente linear da reta, tá? Olha aqui, vamos analisar esse gráfico aqui. Essa área aqui vai ser a distância percorrida? Não, porque o gráfico não é da velocidade, o gráfico aqui é da posição. Então não posso tirar essa análise aí. Mas eu sei o quanto ele andou em 1 segundo? Sei, estava em 30, andou 80. Chegou no 80, ele andou 50.
Chegando no 80, ele continuou andando, prosseguindo ou descendo? Não. O valor 80 permaneceu constante. Então, se a posição é constante, eu posso afirmar que nesse intervalo de tempo de 1 e 3 segundos, o corpo ficou em repouso. E depois, ele retornou para a origem. Ele retornou, chegando na posição 0 do eixo vertical, na hora de 4 horas. Então, ele retornou, tá? Quantas horas ele gastou para estar na posição 80 e retornar para a origem? Ele gastou 1 hora. Ok? Quantas horas ele gastou em todo o percurso? Sei lá, chegou na escola, ficou na escola e retornou. Quanto? De 0 a 4, gastou 4. Tá? Então, essa é a análise de gráfico, nós devemos fazer com calma. Ok? Então, vamos lá. No livro de vocês, faça você mesmo, página 66, temos um gráfico de posição e tempo. Letra A. Para o estudante, o movimento realiza diariamente para ir à escola. Ângela resolveu elaborar um gráfico, a distância percorrida em função do tempo. Obteve o resultado. Tá? Ela sai da casa dela, demora meia hora para 30 segundos. Não, moleque, é rapidinho, velho. 30 segundos para chegar na escola, tá? E aí, vamos lá. Ângela desenvolveu um movimento para constante durante o intervalo de tempo de 0 a 30 segundos. Justifique a sua resposta. A velocidade constante, que característica ela tem no gráfico da posição? O gráfico da posição é uma linha reta. Então, a letra A justificativa dessa resposta pode ser: o gráfico apresentado por Ângela é um gráfico em linha reta. Ou o pessoal podia calcular a velocidade, né? Pegou 30, que é o espaço total que a menina andou, e dividiu pelo tempo total, 30 segundos. Então, fazendo esse cálculo, a perceber que a taxa em que a pessoa está deslocando é de 1 metro por segundo. Também é uma justificativa, tá? Letra B. Qual a velocidade do movimento? Entre 10 e 20. Então, mostrando o cálculo, a posição inicial 20, a posição final 30, tinha que botar lá quanto ele andou, 10. E a divisão, a subtração do tempo também, ó, 20 e 30, 10. O cálculo ficaria a distância 10 e no tempo de 10 segundos. Distância 10 metros no tempo de 10 segundos. Aí 10 dividido por 10, 1 metro por segundo. Qual a distância que Ângela percorreu no intervalo de 30 a 50? De 30 a 50, olha aqui, ó, a distância, ó. Continuou subindo? Continuou descendo? Não, ela não saiu do 30. Ela chegou na escola. Então ela sempre ficou na escola, não saiu da escola. Tá? Então, quanto ela se deslocou? 0. Não teve deslocamento. Ou seja, o gráfico não está crescendo nem decrescendo. O gráfico da posição está constante. A menina está em repouso. Tá? Aquele abraço, espero ter ajudado vocês. Bons estudos. Até a próxima.